É muito bom reencontrar você aqui no programa Escola Bíblica. Estamos estudando mais uma vez uma temática muito importante nessa temporada, o Espiritismo à luz da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre esperança. O que é esperança? Qual a verdadeira esperança? A reencarnação ou a ressurreição? E ainda mais, será que toda a Bíblia tem a verdade ou somente partes da Bíblia? Acompanhe agora, espero você ao vivo no programa Escola Bíblica, no ar a partir de agora. Mais uma vez juntos aqui no programa Escola Bíblica, nessa quarta-feira, 11 de dezembro, final do ano, o ano já basicamente terminando. Não sei como foi o seu ano, se foi um ano bem corrido ou não, cheio de desafios. Eu acho que todos nós tivemos nossos desafios, alguns com o excesso de atividades, trabalho, problemas de relacionamento, família, e outras pessoas, quem sabe, o desgaste de não terem muito o que fazer, procurando emprego, procurando algo na vida que desse mais sentido. E nós estamos aqui fechando esse ano na esperança, na confiança de que dias melhores virão. E a gente começa mais uma vez estudando a Bíblia, estudando a Palavra de Deus e contando muito, mas muito com a sua audiência e agradecendo a você também. Nessa temporada, nós estamos estudando uma temática muito importante, onde muitos amigos têm acompanhado, têm colocado sua opinião, ponto de vista, e eu tenho agradecido a todos vocês. Estamos estudando uma temática que é um estudo que foi elaborado aqui pela Rede Novo Tempo, chamado O Espiritismo à Luz da Bíblia. E o nosso objetivo nessa temporada não é de maneira nenhuma confrontar a crença, de alguma maneira, daqueles que creem no Espiritismo que é a base do nosso estudo aqui, kardecista, ou qualquer linha espiritualista também. Não é bater de frente, não é criticar, mas é orientar e avaliar esse conceito à luz da Bíblia. É simplesmente a gente ter uma visão acerca do que a Bíblia de fato fala sobre esse assunto. E que bom que você tem compreendido, que bom que você tem estudado e dado a sua opinião também. Por falar em dar a opinião, nós estamos aguardando o seu contato aqui pelas redes sociais, tá? Durante o programa, fique atenta aí que você vai ver várias maneiras de você interagir e participar com a gente também, sempre lembrando que nós estamos ao vivo em mais de 20 capitais do Brasil, acho que são 19 ou 20 capitais no Brasil, pela TV Novo Tempo, vários canais fechados, inúmeras cidades em canal aberto, parabólica e também pelo Facebook, você pode acompanhar a gente também, tá bom? Participe pelo Facebook, pelo também Instagram e pelo YouTube, tá? No YouTube nós temos todos os programas anteriores e você pode interagir com a gente também. Deixa eu lembrar você que o estudo que a gente está estabelecendo aqui, nessa semana, é falando sobre a questão da reencarnação. O que a Bíblia fala? Semana passada falamos um pouco sobre isso, essa semana também. Hoje e amanhã a gente encerra essa temática. Semana que vem tem mais um tema à luz da Bíblia, falando sobre o Espiritismo também. Se você quiser esse material, nós estamos oferecendo nessa temporada de 9 semanas, um material online para você. E você pode entrar em contato com a gente como? Através da internet, tá? Se você tiver o seu celular e tiver internet aí, você pode ver o que está escrito na terceira linha que está escrito aqui, ok? Nessa terceira linha você percebe que tem um download para você fazer no seguinte site, adv.st/pdf. E você pode baixar o arquivo, esse material aí, em PDF, como? Você cadastra e vai chegar para o seu e-mail. Ou você também pode fazer online, eu estou sempre lembrando, porque tem sempre gente nova acompanhando aqui, entrar no biblia.com.br e lá você pode fazer também esse estudo online. É só você clicar em cima da revistinha que você pode ver ali, o Espiritismo à Luz da Bíblia, cadastrar o seu nome, os seus dados e você sempre pode acessar ali e estudar junto com a gente também, tá bom? Vamos orar?
vamos aqui abrir o coração mais uma vez. Hoje, no meio da semana, a gente precisa renovar as nossas forças, buscando a presença de Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro, por mais esse estudo da Bíblia e porque esses amigos escolheram priorizar mais uma vez a Tua palavra. Nos oriente e nos dê a esperança que vem dos altos céus. Pedimos por Jesus. Amém. Eu disse que nós falaríamos sobre esperança aqui no começo e também falaríamos sobre alguns elementos apresentados pelo espiritualismo ou espiritismo e a visão bíblica também. Falaríamos, será que a Bíblia, de fato, ela tem que ser entendida do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse? Tudo é uma base para nós termos uma referência de ser verdade ou não? Eu começar com uma história para você, não é real, é uma mitologia, mas eu acho que traz um acréscimo para nós, no sentido da gente aprender algo novo, se você ainda não conhece. Você já ouviu falar na caixa de Pandora? Pandora é uma mitologia, na verdade, grega, na Grécia. Pandora foi teoricamente, uma princesa, que foi criada pelo deus Zeus, ok? Uma princesa que foi criada, é claro que é uma mitologia. E alguns deuses, conta essa mitologia, tiveram inveja da beleza dela. E pela inveja eles entregaram uma caixa e disseram assim, é um presente para você, não abra essa caixa, porque dentro dessa caixa estão todos os males desse mundo. Sofrimento, morte, dor, separação. E na curiosidade, essa mitologia conta que ela abriu essa caixa e então ela começa, por essa curiosidade, receber todos os males. E antes mesmo de saírem todos os males, a caixa é fechada e sobra dentro da caixa uma palavrinha chamada esperança. Existem algumas maneiras de se interpretar essa mitologia, cada pessoa interpreta de uma maneira. Algumas dizem assim que a esperança resolveria todos os males. Alguns dizem que a esperança é um mal também. Mas eu queria dizer para você o seguinte, pegando como base isso, para você, o que é esperança? Para mim, para a Bíblia, esperança é mais do que você simplesmente esperar, é você agir. É você confiar que virão dias melhores, mas você fazer parte desses acontecimentos, você buscar dias melhores. Agora surge uma pergunta para nós aqui sobre o estudo de hoje, o estudo dessa semana, especificamente sobre a reencarnação. E eu queria lançar para você justamente a primeira pergunta que tem a ver com esperança, por isso que a gente começou abordando isso. A esperança está na reencarnação ou na ressurreição? Existe um texto muito comum, uma frase comum, diz assim que a esperança é a última que morre. As pessoas, o ser humano vive de esperança em meio aos males desse mundo, né? Agora, na sua mente, no seu coração, a esperança para o sofrimento está na reencarnação ou está na ressurreição? A gente vai falar um pouco sobre isso. E eu quero mencionar para você um texto que está exatamente nessa tela aqui de 1 Tessalonicenses 4,14, diz assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. E a gente começa a ver o primeiro texto falando aqui que a esperança para o ser humano, ela está especificamente na ressurreição, na pessoa de Jesus. E o texto diz assim, né? Através de Paulo aos Tessalonicenses, dizendo assim, se existe uma esperança, a esperança está em Jesus, que ressuscitou e fará a mesma coisa com aqueles que são e forem fiéis. Então, essa é a fonte da esperança. E hoje a gente vai ler bastante texto aqui, vários textos bíblicos, alguns questionamentos, e é importante a gente entender os textos bíblicos, tá? Esse segundo texto de 1 Coríntios 15, verso 21, ele diz algo interessante também. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E que homem é esse? É Jesus.
A ressurreição vem por meio de Cristo Jesus. Escuta uma coisa que é importante a gente entender isso. A fonte da verdade, a fonte do conhecimento bíblico, a fonte do Novo Testamento, ela aponta que Jesus é o centro da verdade, da compreensão e da esperança. Não tem nenhum caminho que o ser humano consiga fazer, realizar, para que ele se sinta feliz, para que ele alcance a salvação. É só por meio de Cristo Jesus. A salvação, a restauração, a ressurreição. É só por meio de Jesus. E a ressurreição é a esperança bíblica. Vou reforçar para você essa fala. Não sei se você acredita nisso, mas a ressurreição é a esperança do ser humano. Não é reencarnar. Ah, porque eu vou reencarnar. Eu estava pensando esses dias numa coisa, e eu mencionei há dias atrás, mas só para a gente pensar um pouquinho aqui. Todos nós temos as nossas impressões digitais. Se de fato, imagine que de fato nós pudéssemos reencarnar, outro corpo, seria outro Fábio. Lembra que eu falei sobre isso para você? Seria outra pessoa. A oportunidade de você dar um abraço hoje no seu pai, na sua mãe, na sua família, é agora. Se houvesse a reencarnação, seria uma outra pessoa convivendo com outras pessoas. Mas a Bíblia é clara em dizer que esse é o momento. E a gente vai falar isso no finalzinho do tema de hoje, ok? Mas vamos em frente aqui. Eu quero lançar uma pergunta para você pensar e esse estudo nosso traz sempre alguns questionamentos, ainda mais esse tema, né? Essa temática dessa temporada que é bem questionadora aqui. A Bíblia toda é inspirada? Sabe por que eu lancei essa pergunta? Se a Bíblia toda é inspirada? Porque existe alguns conceitos do espiritismo kardecista que questionam o fato da Bíblia toda ser inspirada. E eu quero ler para você aqui o que diz um dos livros de Allan Kardec, a Gênese, capítulo 9, diz a seguinte frase: a Bíblia evidentemente encerra fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia hoje aceitar, e outros que parecem estranhos derivam de costumes que já não são nossos. Ou seja, algumas coisas que a Bíblia diz estão no passado, foram costumes do passado. E outras coisas que a Bíblia diz, a ciência confronta. Essa é uma visão. Só que o que a Bíblia fala sobre isso? Não dá para nós associarmos uma visão reencarnacionista, né, ou espiritualista com a Bíblia. É forçar. É como você misturar água com óleo. Olha o que a Bíblia diz sobre isso, sobre a fala de Kardec. Ela diz assim: toda a Escritura, 1 Timóteo 3, verso 16. Somente algumas partes? Não. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Então, uma coisa que é muito importante para você que está em casa aqui, seja você quem for, seja eu quem for, não importa a religião, você acredita na Bíblia? Você acredita em Deus? Você acredita nos evangelhos? Você acredita que tem uma verdade? Então, qual é a questão? Ou você acredita no que o Espiritismo diz, ou você acredita na Bíblia. Porque a visão espiritualista espírita diz assim que a Bíblia não contém toda a verdade, mas a Bíblia diz assim que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, revela a verdade de Deus. A gente vai para um rápido intervalo, vai pensando nisso, nessa frase. Após o intervalo, tem alguém que lançou uma pergunta para a gente bem interessante sobre a temática dessa semana e a gente continua com alguns textos aqui refletindo se a Bíblia, de fato, toda, ela tem a verdade. A gente volta já. No bloco anterior, a gente apresentou aqui um texto muito importante, dizendo aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Bíblia, isso é importante. Contrapondo um dos escritos de Allan Kardec, dizendo que algumas questões bíblicas ficaram para o passado, outras questões não podem ser provadas pela ciência. Então, não existe uma cola que ligue o Espiritismo à Bíblia.
Existem ideias isoladas, existem textos que são pegos fora de contextos. É isso que a Bíblia tem apresentado aqui e é isso que nós temos falado para você com muito carinho. Existe um segundo texto aqui, apresentado também por Allan Kardec, que diz o seguinte: o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única verdadeiramente divina e humana. Então, o Espiritismo diz assim que a visão espírita é verdadeiramente cristã. Se você quer entender o cristianismo, seja um espírita ou tenha a visão espírita. É isso que ele está dizendo, ok? Só que, em contrapartida, nós vemos que há um conflito de ideias. E eu quero apresentar alguns textos para você, para a gente entender isso. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, vamos pegar esse princípio aí. Existe uma verdade, ok? É importante a gente entender o que é verdade. A verdade está contida no Espiritismo, a verdade de Cristo. A verdade liberta. A gente não pode fugir. E o que é a verdade, segundo a própria Bíblia, segundo o que o próprio Jesus falou? Olha só, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então vamos pensar aqui num contraponto. Se Jesus é a verdade, se Jesus disse que a palavra dele, que a Bíblia é a verdade, nós não podemos dizer que a Bíblia só pode ser estudada em algumas partes. Toda a Escritura revela a verdade. E se eu digo assim que somente partes da Bíblia revelam a verdade, eu estou indo contra a própria Bíblia. E eu não posso estar falando a verdade. Ok? Toda Escritura, a palavra de Deus é a verdade. Mas o que mais é a verdade? Disse-lhe Jesus, João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Se a gente foge da pessoa de Jesus, a gente foge da verdade. Jesus, biblicamente, é quem revela a verdade. Ele é a verdade. A palavra dele é a verdade. Não tem como eu dizer que eu acredito em algo, que eu revelo algo, sendo que eu não acredito em tudo que aquilo diz. Não há uma cola, uma liga nisso. Pense um pouco, reflita sobre essa questão também. A Bíblia não é um simples livro repleto de curiosidades, fatos históricos, mas é sim o quê? A palavra de Deus. O Salmo 119 diz assim, tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade para sempre. O Senhor, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A Bíblia completa, ela é a palavra de Deus. Não pegue textos isolados. Tem uma pergunta de uma telespectadora aqui que chegou e com muito carinho eu quero agradecer o envio dessa pergunta e lembrando que você pode enviar para a gente também, né? Você que tem acompanhado aqui. Temos um telespectador, na verdade, o Daniel Gomes. Daniel Gomes é de Colatina, no Espírito Santo, escrevendo para a gente. Um abraço para todos do Espírito Santo acompanhando aí, essa região querida, né? Um abraço para todos de Vitória, onde temos a Rádio Novo Tempo, TV Novo Tempo também. Mas a pergunta dele é essa, deixa eu ler junto com você. Diz assim, deixa eu ir para a câmera 3 aqui. É possível a carne alcançar a salvação ou só o Espírito perfeito, segundo Romanos 8, verso 6? Vou ler novamente aqui. É possível a carne alcançar a salvação ou só o Espírito é perfeito, segundo Romanos 8, verso 6? Será que a carne pode alcançar a salvação? Então vamos ler primeiro Romanos 8, verso 6, para a gente entender exatamente o que diz esse texto e para ver se a gente consegue estudar esse tema aqui. Por que eu acredito que o Daniel fez essa pergunta? Eu vou ler o texto e depois eu vou explicar para você, porque tem a ver com a questão da reencarnação, tá? Romanos 8, verso 6 diz assim, vou ler o verso 5 e o verso 6. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é a morte, mas o Espírito para a vida e paz.
Então está dizendo o texto aqui que a carne leva à morte e o espírito, vida e paz. É interessante que o Espiritismo diz assim que a matéria, ela em si, né, essa é uma visão de Platão, né, do dualismo platônico, a matéria é má, o espírito é bom, e o espírito encarna numa matéria má. Será que é isso que está dizendo aqui? Que o espírito, mas a carne leva à morte? A gente tem que entender o contexto, viu, Daniel? Esse contexto diz o seguinte, não é exatamente isso. Aqui está dizendo que a carne tem a ver com a natureza carnal, natureza humana, a natureza distante de Deus. E quando fala em espírito, não é o espírito desencarnado, mas é uma natureza espiritual. É uma natureza que tem relacionamento com Deus. E a gente pode ver isso logo no começo. Por isso que é importante a gente ler o todo. Olha o que diz ali o contexto. Romanos 8, verso 1 diz assim: agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqui está falando sobre o nascimento em Cristo Jesus, o nascimento do Espírito em Jesus. Não tem nada a ver com reencarnação, tem a ver com a natureza ligada a Jesus, um nascimento espiritual. Então, por isso é importante a gente entender alguns contextos. Eu vou dar um exemplo para você, né? Exemplo bem rapidinho aqui. Se a gente vai a alguns textos da Bíblia, nos Evangelhos, a gente vê Tomé questionando se Jesus tinha ressuscitado ou não. E a gente sabe que Jesus foi ao céu. E muitas pessoas dizem assim, não é possível a gente ir para o céu em corpo, em matéria, porque a matéria é má. Mas Jesus foi corporalmente. A Bíblia diz assim, assim como eu estou, você vai me ver subindo. Vocês, discípulos, estão me vendo subir. Mas Jesus era somente a matéria humana, era corpo, ou Jesus era apenas o espírito, uma alma? Jesus era corpo e foi para o céu em corpo. Então, não quer dizer que o corpo é mau, mas a natureza pecadora é má. Como é que a gente sabe que Jesus foi corporalmente mesmo? Tomé tocou nas mãos de Jesus. Tocou. Era matéria. E Jesus foi assim para o céu. Daniel, tomara que você tenha entendido, eu ter conseguido ser claro para você e que tenha ajudado essa compreensão sua, tá? Nosso tempo está muito rápido, eu quero com uma pergunta para você também aqui. E a pergunta é a seguinte, quais textos da Bíblia mostram que a doutrina da reencarnação não se origina em Deus e por quê? E esse texto aqui, a gente vai deixar para você amanhã. Amanhã a gente vai entender um pouquinho alguns textos que falam que a reencarnação ela não tem uma origem bíblica. Tem algumas pessoas que entraram em contato com a gente aqui. E quem entrou em contato hoje, vamos ver? Tem alguém na tela que entrou em contato com a gente? Temos a Doralice Gama dizendo assim, estou muito feliz por estar aprendendo sobre a palavra de Deus. Doralice, Deus te abençoe muito. Temos mais alguém que interagiu com a gente também. E a segunda interação é do Jair Oliveira dizendo assim, temas como esse da reencarnação à luz da Bíblia só podem ser estudados com conhecimento bíblico, exatamente, né? Se a gente diz que a gente acredita na Bíblia e associa uma coisa a outra, nós temos que de fato estudar a Bíblia e estudar os evangelhos também. A Marques Guerreira dizendo o seguinte, tenho certeza que Deus tem dado sabedoria dos céus para a condução desse estudo tão especial. Que seja assim, viu, Marx? Deus abençoe muito você, a todos nós, nos dando a sabedoria dos altos céus também. E eu quero encerrar com uma palavrinha para você. Não aceite meias verdades. Não aceite meias verdades. Existem ideias que aparentemente são verdades, mas não são uma verdade completa. Lembre-se o que aconteceu lá no Éden, quando Lúcifer chegou para Adão, Eva e disse assim, olha, Eva, se você comer do fruto, você vai conhecer o bem e o mal, vai ser igual a Deus. Ele falou uma meia-verdade, porque eles já eram iguais a Deus. Agora, a verdade que ele falou é que eles conheceriam o bem e o mal. Isso é verdade, eles conheceriam o bem e o mal. Só que ele mentiu e omitiu dizendo que eles seriam iguais a Deus. Eles já eram iguais a Deus. Eles perderam a semelhança com Deus quando comeram do fruto.
A verdade completa é a verdade bíblica. Não aceite meias verdades. Não aceite frases bonitas, ideias espetaculares, ideias e conceitos que prometem salvação pelo ser humano, por nós mesmos. E é isso que a gente vai ver amanhã. Deus tem uma mensagem de salvação e é Jesus a solução e a esperança para cada um de nós. Vamos orar? Bondoso Deus, nos ajude a não aceitarmos meias verdades, mas acertarmos a verdade completa, a verdade de Jesus e a verdade da Tua Palavra. Que ela habite no nosso coração e nos transforme, hoje e para todo sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém.